Olá pessoal, esse slide tem o intuito de apresentar para vocês como realizar as suas atividades complementares. Tive uma reunião com o Ricardo assim que eu voltei para o semestre e ele me explicou cada atividade, o que fazer ou não. Acredito que possa até gerar ainda dúvidas, mas acredito que grande parte dessas dúvidas que todos ainda têm para realizar essas atividades vão ser sanadas com esse vídeo e apresentação. Bom, como eu falei, o objetivo é esclarecer o que significa cada atividade, com o intuito de ajudar e facilitar para todos o preenchimento das horas complementares, a fim que todos possamos, ao final desse ano, colar grau. Quem vai colar grau no final desse ano? Depois de 2 anos aí de tanta luta. Ou seja, por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente iniciou, pelo menos quem está aqui no terceiro semestre, a gente iniciou com o quarto semestre que estava finalizando o seu ciclo de estudos. E esse semestre ainda que iniciou, eu encontrei pessoas que eram do quarto semestre entregando atividades complementares, né? Porque não fizeram e então, no caso, não colaram o grau com a turma. Vai de cada um. Por mim, eu colava grau com todo mundo da sala, mas eu acho que você luta 2 anos e ainda tem que ficar mais um ano lutando para poder entregar atividade complementar é um pouco complicado, né? Bom, vamos para frente. Na visão geral aqui é o que são as atividades, né? E quais os mecanismos para realizar essas atividades e como preencher os formulários. Os formulários, eu vou explicar para vocês aqui em vídeo. Não vou conseguir mostrar para vocês, mas é uma forma muito simples de fazer, tá? Bom, para as atividades. Atividades que tem lá na planilhinha, essas informações a gente tem no Drive, a gente tem também no site da Unip, tá? Qualquer aluno pode ir lá pegar e ler, tem todo um enunciado, mas o próprio Ricardo falou, os enunciados você pode deixar para lá, esquece os enunciados, que é só blá blá blá. O importante é focar no que precisa fazer, o que ele, como coordenador, dá atenção e aprova. Então vamos lá, visitas técnicas. 5 horas, ou seja, até, né, 5 horas com comprovante de visita, tem que ser com papel timbrado, com carimbo com CNPJ e o relatório. Todas as atividades sempre tem e-relatório. Esse relatório é o que eu estou falando que eu vou falar só no final, tá? Então, essa atividade é assim, o exemplo que eu usei aqui é o aluno trabalha numa empresa, ele vai prestar um serviço em outra. Certo? Então, isso se chama uma visita técnica. Se for uma visita técnica dentro da área, ou seja, você não é um corretor de imóveis, e sim você é um analista de suporte ou um analista de sistemas. Você vai até uma outra empresa prestadora que você presta serviço para ela, para realizar uma visita técnica, para entender a arquitetura, sei lá, entender o código, entender a regra de negócio do cliente. Você foi fazer essa visita técnica, você pode conversar com o seu gestor e tentar conseguir um documento com papel timbrado. Quando a gente fala papel timbrado, tá, é uma declaraçãozinha com o logo da empresa e o carimbo de CNPJ que isso consegue com o RH, informando que você realizou essa visita numa determinada quantidade de horas, né? Dentro dessa quantidade de horas, vamos supor que a tua visita demorou, você fez ela em um dia, 8 horas trabalhadas. Então você vai conquistar uma pontuação entre 1 a 30 horas máxima. Ou seja, dependendo da atividade, você pode ganhar 30 horas, dependendo da quantidade de horas e atividade que você fez, você pode ganhar 1 hora.
mas o limite, pontuação máxima para essa atividade é 30 horas, tá? Bom, participação em congressos, seminários e palestras. Até 5 horas com comprovante de participação do relatório. E relatório. O comprovante de participação é, sei lá, o ticket, o e-mail, o invite, eh, algum documento que comprova que você participou, você foi naquela palestra, né? Assim, gente, tudo que vocês puderem reunir de prova é importante. Então não se atente a só, eu tenho um e-mail. Não, mas se você tiver o crachá do dia, você tirar a foto do crachá, porque geralmente nesses tipos de congresso, seminário, palestra, você recebe um crachá com a sua identificação para poder circular durante o evento. Então, até 5 horas, né, de congresso, seminário ou palestras, você tem uma pontuação máxima dependendo do assunto. Obviamente que o assunto tem que ser sempre voltado à análise e desenvolvimento de sistemas, né? Não dá para ser uma palestra de motivação, né? Ou aquelas coach, né? Então, você, dependendo do assunto e da quantidade de horas, a pontuação máxima que você pode receber é até 30 horas. Você pode receber 5, você pode receber 10, você pode receber 30, tá? Quem define isso é sempre o Ricardo, tá bom? Ele que vai avaliar o seu relatório e ele que vai definir. Essas atividades têm um valor máximo. Essa é a questão. Vocês vão entender por que quando for na parte dos cursos. Participação em feiras relacionadas à área. Até 3 horas, né? Com comprovante, e o relatório, se possível com fotos. Você vê que, dependendo do evento, se cria uma questão assim de mais provas que você fez. Isso tudo é culpa de aluno que tentou ser engraçadinho, gente. Então não se assustem, tá? Da mesma forma, comprovou o comparecimento, fez o relatório que eu vou explicar depois, teve fotos e tudo mais. Gente, 20, assim, o valor máximo é 20 horas. Pode ser uma, 5, 10, 15 ou 20 horas. Depende do assunto que é avaliado pelo Ricardo. Atividades assistenciais e voluntariado, né, vinculadas ao curso. Até 8 horas com apresentação e comprovação do trabalho pela instituição e relatório das atividades envolvidas. Bom, quando diz assim, ó, com a apresentação, seria ah, talvez, talvez não, desculpem, é a apresentação do trabalho que vocês fizeram, né, referente, vinculadas ao curso. Todos nós da sala falamos com o Ricardo para a gente vai fazer um sábado aqui de assistência aos velhinhos, né? Ou senão nós vamos até o lugar onde os velhinhos estão e vamos ajudar eles a entender como usa aplicativos. É um exemplo que eu estou dando. A instituição tem que falar assim, ó, realmente esse pessoal veio aqui e trabalhou aqui essas umas 8 horas, até 8 horas. E comprovando isso, pode ganhar 1 hora, pode ganhar 5, 10, 15, 20, 25, 30 horas o máximo, né? Ah, então, assim, essa atividade assistencial de voluntariado, às vezes a Unip ela oferece, mas é uma questão que a gente tem que ficar até no pé do Ricardo para a gente conseguir, de certa forma, aí, conquistar mais da parte dele, tá? De ter mais isso para poder ter uma atividade para fazer. Claro, se for interesse de vocês. Bom, esse aqui é um assunto que é bem interessante. Por quê? Palestras TV Web Unip, que muitos talvez nem sabiam que existiam, relacionados à área, né? Aí está aqui, acesse www.unip.br, né? No link TV Web. 1 hora com a apresentação do resumo e resumo crítico. Pode ganhar de 1 hora, 5, 10, 15
Oh, 15 não, até 10, né? Nesse caso é só até 10. Gente, eu acho essa parte aqui muito simples, porque, assim, uma coisa que eu vou ter que discutir com o Ricardo, porque não existe palestras atuais nessa TV Web Unip. Infelizmente não existe. A última palestra que eu achei lá relacionada à nossa área é de 2010, ou seja, está defasado 9 anos. E assim, se ele falar que é o que tem lá, se vocês lerem aqueles vídeos, aliás, lerem, perdão, se vocês assistirem o vídeo e fizerem o resumo crítico e entregar, pode ser que vocês recebam 10 horas, pode ser que vocês recebam 5 horas, dependendo do conteúdo, né? Repetindo, sempre quem vai avaliar a quantidade de horas é o Ricardo. Porém, nessas atividades que tem a quantidade de horas máxima, é o máximo que ele pode dar para cada atividade. Leitura de artigos publicados em revistas, jornais, periódicos, anais e etc. 1 hora com a apresentação do artigo e resumo crítico. Gente, a questão da 1 hora aqui não é relevante, tá? O que é relevante aqui é a apresentação desse relatório, né, com a apresentação do artigo, né? Então, ou seja, você pega o artigo, vai fazer a impressão dele, né, e junto com ele você vai anexar o relatório, né, com o resumo crítico dele. Feita essa entrega, dependendo do assunto, se for relevante à área, e dependendo do conteúdo que vocês deram para o professor, ele pode dar 5, 10 horas para vocês de horas complementares. Bom, publicações em revistas, né, jornais, periódicos, anais, etc. Ah, assim, coloca também até 30 horas, mas assim, uma publicação, vamos supor que vocês ou nós conseguimos aí fazer uma publicação de um artigo de TI em uma revista, né? Ou no jornal, enfim, enfim, algum jornal daqui da faculdade mesmo, né? A gente apresentando esse artigo que foi publicado pode ganhar, dependendo do assunto, de 1 hora, 10, 20, 30, 40, 50 ou no máximo 60 horas, tá? É claro, isso aqui é um sonho. Você fez isso aqui, você praticamente 60% das suas horas já foram completadas. Mas aí quem tiver um contato para fazer essa publicação, nos avise aí para a gente, ou a gente quer um jornal, né? Um blog, sei lá, alguma coisa assim para fazer essa publicação, tá? Língua estrangeira. Até 25 horas com a apresentação do certificado, relatório e descrição do conteúdo do curso. Aula particular não tem validade. Então, assim, gente, não adianta você ir lá chamar amiga, fazer curso, fazer 25 horas de curso com ela, né? Uma semana. E ela te dá um certificado particular, né? Que ela te deu aula, ou seja, não é vinculada a nenhuma instituição. Ah, isso não vai valer. Tem que ser uma escola, uma instituição mesmo, certificadora, para poder vocês conquistar essas, no máximo, 25 horas. Nesse aqui, ele falou que até se fizer o curso, tem o certificado e dá as 25 horas, tá? Mas é uma questão aí de entendimento que não pode ser particular de forma alguma. Bom, participação como ministrante em congressos, seminários e palestras. Ah, Até 10 horas com a apresentação do comprovante de apresentação, descrição do conteúdo e o relatório. Bom, aqui, gente, acho que está muito claro. Se a gente tiver uma semana de palestras aqui na Unip e um de nós aqui ser protagonista em ministrar uma palestra, ou congresso, ou seminários referente à área de TI, apresentando o comprovante dessa apresentação que a instituição dá e a descrição do conteúdo, pode ganhar aí de
10, 20 ou 30 horas no máximo. Claro que se fizer isso, eu duvido que não vai dar menos que 30. Organização em eventos acadêmicos, culturais ou técnicos. Aqui até 10 horas com a apresentação do comprovante e relatório. Eu dei um exemplo aqui de talvez a gente criasse um evento acadêmico de competição para criar um projeto do zero, ou criar um evento de cultura ambiental em como descartar hardwares ou um evento robótico com código C. São possibilidades, mas eu acredito que para a grande maioria aqui é muito difícil organizar um evento, sendo que a gente está às vezes capengando nas matérias que a gente tem hoje, né? Ter, fazer isso depende, acho que muito mais da universidade do que de nós mesmos, porque nem sempre a gente tem o financeiro para poder bancar esse tipo de evento, tá? Mas se alguém fizer, né, pode ganhar aí de 1 a 30 horas. Programa de iniciação científica. Esse aqui, gente, ó, até 40 horas por semestre, né? Com a apresentação do relatório assinado pelo professor orientador. 80 horas. Puxa, esse aqui seria o máximo. Esse aqui, não sei se vocês lembram, que o professor Salatiel chegou a comentar se alguém queria fazer, que ele ia tentar ver com o Ricardo o encaixe. Por quê? Essas questões de programa de iniciação científica começa no início do ano. No início do ano, você tem que chegar no professor, no caso no coordenador, e falar assim, olha, professor, eu quero participar do programa de iniciação científica do curso de ADS. Então ele está com o orientador, né? E aí você começa a fazer esse processo. Então, assim, é 40 horas por semestre, né? No caso, assim, se a gente tivesse iniciado esse ano para o Salatiel, a possibilidade de a gente ter 80 horas era muito grande, tá? Então, foi essa a questão do programa de iniciação científica. Como ninguém teve interesse pelo a questão que o Salatiel levantou, então ele já descartou, né? E assim, se tiver a possibilidade, principalmente quem está aí no segundo semestre, fazer o ano que vem. Aluno indicado por um professor para ajudar os outros alunos com dificuldade em alguma disciplina. Até 15 horas por disciplina, com o relatório de atividades envolvidas e certificados pelo professor. Bom, eu dei o exemplo do professor Deluca aqui, né? O doidão. É, Ele, bom, tá no laboratório, precisa de alguém para ajudar, né? Então ele designa o aluno. Quando ele designa você, fala assim, ó, vai lá e ajuda seus colegas do outro lado, fala, professor, posso usar isso aí como horas complementares? Ele fala, pode. Viu? Faz o relatório, manda o professor assinar, pronto. Vocês podem até conseguir aí 45 horas tranquilamente. Ou seja, qualquer professor, né? Se vocês forem solícitos nessa questão, vocês aí têm essa possibilidade de conseguir essas 45 horas. Então, vai ajudar alguém através de um pedido do professor, ou até se oferece, seja solícito, posso ajudar a turma aí? Pode, mas aí eu posso usar essas horas comunitárias? Pode, então beleza. Ah, não, não vou fazer isso não. Aí você é muito espertinho. Aí, bem, infelizmente você pode falar assim, né? Não como eu que sou solícito demais, mas falar, então cada um por si, Deus por todos. Esse aqui era o point, né? Cursos extracurriculares, né? Extensão, treinamento, etc. Poderá o coordenador, a seu critério, validar a carga horária do curso realizado em sua totalidade mediante a comprovação de carga horária, certificado, relatório e descrição do conteúdo do curso. Quantidade máxima? Não definido. Por quê? Quem define é o Ricardo. Então, fiz 10 cursos,
tenho 250 horas. Meu amigo, não vai adiantar de nada. O Ricardo vai avaliar curso a curso, em cada relatório que você fizer para cada curso, e aí sim, se ele julgar que tem realmente uma quantidade de horas necessárias, ele vai apontar essas horas necessárias. Só que agora temos um grande porém, que vem no próximo aqui. O aluno não poderá ter apenas cursos extracurriculares nas atividades complementares, senhores e senhoras. Ele deverá atender ao requisito de, no mínimo, 3 tipos diferentes de atividades complementares. Ou seja, todas aquelas atividades que foi passada para vocês, que eu passei aqui rapidamente, vocês precisam fazer no mínimo 3. Ou seja, não adianta fazer só curso, gente. Vocês têm que assistir um vídeo de palestra, assistir uma palestra, enfim, vocês têm que fazer no mínimo 3. Pode fazer todas? Pode fazer todas. Somar 100 horas ou ultrapassar essas 100 horas não tem problema, mas tem que ser no mínimo 3. Aí assim, isso aqui eu coloquei mais para vocês terem uma ideia. São 100 horas. Dividido por 3 dá 33 vezes, dá 34 horas. Ou seja, em média, a gente tem 34 horas em 3 atividades diferentes para poder fechar essas questões das 100 horas. Entenderam? Então, assim, pensem que pelo que o Ricardo me falou, ele define assim, puxa, precisa nessa média 34 horas, você tem 34 horas de curso, ele vai falar para você, olha, curso não precisa mais fazer, tá? Agora pode fazer outra atividade. Mas assim, gente, principalmente quem está no terceiro e no quarto, está muito apertado. Já era para todo mundo já ter pelo menos a metade disso, para estar assim bem tranquilo quanto a essa questão, tá? Aí, ó, então vamos supor que você fez uma atividade de 80 horas. Terá que fazer no mínimo 2 outras distintas para completar as horas complementares. Ou seja, fez 80, né? Vamos imaginar, fez aquela de 80 lá, o programa científico. Ótimo. Você tem que fazer mais 2 atividades, né? Nem que essas atividades ultrapassem 100 horas, mas você tem que fazer essas 2 atividades para poder ter as suas horas complementares completas. Bom, senhores e senhoras, se vocês tiverem dúvidas, né, eu acho que o meu intuito aqui é ajudar vocês, né? Eu me preocupo muito e gostaria muito que, principalmente os meus pares que estão no terceiro semestre, estivessem comigo na colação de grau para a gente vivenciar essa vitória juntos. Muitos não dão valor porque são só 2 anos, mas eu dou valor porque eu sei o que cada um passa aqui em questão de deixar sua casa, sua família, as coisas legais e gostosas da vida de fazer para poder estar 3, 4 horas dentro de uma faculdade, uma sala de aula e às vezes não aprendendo tanto quanto queria, né? Ou não tendo nem cabeça para isso. Mas a minha ideia é deixar isso claro e acho que a partir desse vídeo vocês conseguem ter dúvidas mais específicas que aí vocês podem tirar diretamente com o Ricardo, né? Eu posso até ajudar vocês, mas questões específicas vocês podem tirar direto com o professor Ricardo ou com os professores. Questões mais abertas vocês não tinham talvez a noção dessa questão, agora que vocês têm fica muito mais fácil. Beleza, pessoal? Bom, muito obrigado, boa sorte e espero que esse vídeo aí ajude muito vocês.